como homem. Ele sabia tudo como Deus, mas também sentia as mesmas paixões que nós sentimos como homem. Então, ele possivelmente, ou com certeza, eu posso frisar que são os maiores sofrimentos que Jesus sofreu mediante o seu ministério. Nós falando disso, eu quero iniciar falando sobre o primeiro sofrimento, que considera um dos maiores, que Jesus sofre no seu ministério terreno. Um dos maiores sofrimentos, Jesus Cristo é rejeitado. Por isso que eu digo que eu não quero frisar sobre a esbofeteada, sobre as pancadas, porque quem lhe batia, ele já sabia que eram os sacerdotes, que eram os fariseus, que eram os seus inimigos. Mas agora eu quero falar de algo que ele não esperava como homem. Eu quero falar de algo que ele não esperava como homem na terra, como ministério que ele viveu. Ele ser rejeitado por um povo que ele veio salvar. Ele ser rejeitado pelo povo que ele deixa a glória, deixa o Pai, deixa o trono de glória para salvar um povo. O povo era judeu. Ele nunca imaginava, como homem, como Deus ele sabia, mas como homem, ele nunca imaginava ser rejeitado por aqueles que ele veio salvar. Que o homem não entendia o seu ministério, que não entendia a sua carreira ministerial, e rejeitaria no seu auge do seu ministério. Desde o início em que Jesus nasceu, ele já foi rejeitado. Herodes quis matar, ele tentou correr, o seu pai tirou ele das localidades, mataram alguns inocentes tentando achá-lo, mas Deus livrou. Mas eu quero falar do sofrimento que ele foi rejeitado, e ele próprio diz com as suas próprias palavras. Isso nós podemos fazer alguma analogia com os pensamentos e levar a rejeição que Jesus sofreu. Mas em poucas palavras, rapidamente quero trazer para os irmãos a memória que o próprio Jesus Cristo, falando com suas próprias palavras, Mateus 23, verso 37, ele está em uma reunião falando com os seus principais e começa a criticar ali os hipócritas, os fariseus, e começa a trazer um sermão dizendo: hipócritas, sepulcros caiados, ai de vós, que queira ser mestre, queira ocupar as primeiras cadeiras, que queira ser o senhorio. Mas no verso de número 37 ele olha e diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis te abraçar, quis te tampar, como a galinha tampa os pintinhos, você não quiseste, viraste as costas para mim, rejeitando o aconchego de Deus, rejeitando o abraço de Deus, rejeitando a proteção de Deus, rejeitando o ministério que ele vinha desempenhado na terra. Pastor, Isaías escreveu isto. Isaías 53:3, mais de 600 anos antes de Cristo. Ele escreve, ele inicia o 53 dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza tinha para que o desejasse, era mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado no trabalho, a quem escondia o rosto. Dele não fizemos causo algum. Rejeitado pela humanidade, um homem que veio morrer por ela. Pastor, mas no nosso tempo não se acontece isso mais. Eu posso lhe dizer para você: a quantos tem rejeitado Jesus no trabalho? A quantos tem rejeitado Jesus na sua vida? A quanto tem rejeitado Jesus, oferecendo Jesus com tanto gosto, com tanto prazer? Um homem que só quer o bem, só quer a paz, que só quer o bem da sociedade, o bem da família, o bem da sua vida espiritual, o bem do seu casamento, o bem do seu sucesso. E muitos ainda não querem estar rejeitando o meu Jesus no ato da sua vida, porque é novo, porque é jovem, porque tem filho, porque tem esposa, porque tem serviço. Mas eu quero dizer: não rejeita meu Jesus por nada neste mundo, porque ele é culpa da sua vida, é o único que pode mudar a sua história. Rejeitaram ele porque acharam que a sua mordomia era melhor do que ele, mas não sabia
que no final encontrará com Ele no topo. Rejeita na terra, mas um dia vai encontrar com Ele. Meu Deus, segundo o sofrimento, ai assim, amandará. Fala, Jesus, estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco. Segundo motivo, Ele foi traído. Mateus 26, 50. Por isso que eu disse para os irmãos que a dor não foi nas pancadas, a dor foi na decepção. Mais dói você chegar na casa de um amigo e ver ele falando mal de você, aquele que você não esperava, do que você chegar na casa do seu inimigo e ele lhe dar um tapa. Mas não é o Jesus sendo traído pelo seu companheiro de ministério, daquele que escolheu para participar do seu sermão, para andar com ele no Monte das Oliveiras orando, para aquele que meter a mão para comer com ele na ceia. Mas não é a traição dele do que a esfateada daquele carrasco. Judas andou com Jesus no Monte das Oliveiras, que a Bíblia diz isso, que ele foi aonde acostumava ir. Judas andava com Jesus, estava lá na hora da Santa Ceia. Judas andou com Jesus, porque Jesus, irmãos, chamou 12. Só tinha os 12, não tinha muita gente. Jesus escolheu ele, tá? Era de confiança. E sabe o que acontece? Antes da Santa Ceia, ele vai lá, entrega Jesus e ele não pede dinheiro. Presta atenção, ele não pede dinheiro, ele não pede quantia. Ele diz: o que vocês vão me dar para me entregar Jesus para você? Ele nem colocou preço no Jesus, era tão barato para ele que ele não sabia quanto valia. Sabe o que fizeram? Pesaram 30 peças de prata, preço do escravo. A quanta gente está traindo Jesus por coisas insignificantes, por preço de escravo, por preços que não têm valor, por preço de quem às vezes não tem autonomia. Mas Jesus vale muito mais do que você tem traído, do que você tem deixado. Ele vale mais vocês do que as suas limitações. O valor dele não tem. Ele vendeu por 30 peças de prata. Na Santa Ceia, Jesus revela. Quando sai da Santa Ceia, Jesus e 11 vai para a oração, como acostumava ir. E ele já fica para trás. Pode me alguém lembrar, pensar que alguém diz: cadê Judas? Aonde ele está que não veio para a vigília hoje? Enquanto Jesus estava orando e seus companheiros, ele estava traindo. Enquanto seus companheiros, Jesus chorando lágrimas de sangue, ele estava combinando como ele ia pegar ele. Jesus por 3 vezes volta, chega no altura e diz: senta aqui, vocês ficam, eu vou levar 3 comigo: Pedro, Tiago e João. Ele diz: vocês 3, ora comigo. A primeira vez topou dormindo, acordou ele. A segunda vez topou dormindo, acordou. A terceira vez falou assim: agora você levanta, porque o traidor já está chegando. Quando ele levanta a vista, vê tochas acesas. Quando chega perto, Judas, como tinha intimidade, como conhecia, como sabia, despontou à frente dos outros. Pega na mão de Jesus, diz: Rabi, mestre. Com a cara mais cínica, querendo invocar e achando que estava enganando o próprio mestre. Não conhecia Jesus. Tem muita gente que trai porque não conhece, que ele sabe da sua história. Tem muita gente que acha que Jesus é como um de nós. Ele sabe o que você estava fazendo enquanto o mundo estava na oração. Ele conhece nos escondidos, nos ocultos. Ele sabe. Agora você vem dizer: mestre. Mas tem uma coisa. Mediante aquela situação, Jesus mostrou a calma. Jesus olha nos seus olhos e diz: amigo, por que você veio?
mediante as suas escolhas, Jesus continua sendo seu amigo. Mediante a sua decepção que você tem feito ele passar, ele continua sendo seu amigo. Independente do que você passa. Mas Judas reconhece, só não pede perdão. Mateus 24, 27, 4. Ele chega depois que pegaram Jesus, trouxeram para casa de Caifás. Ele viu que ia matar Jesus mesmo. Ele volta no tempo e diz: realmente, eu traí um sangue inocente. Pega as suas pratas e diz: o que eu quero fazer com isso? Isso para mim não vale nada. Quer dizer, aquele dinheiro que ele pegou para os homens não valia nada. O que você está trocando Jesus por ele, traindo Jesus por ele, não vale nada. Jesus vale tudo para quem está te dando e para você que está recebendo. O valor dele é mais alto na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Sabe o que ele faz? Ele joga as moedinhas no tempo. Não quero também nisso, porque foi o que eu disse antes. Só serve antes de pecar. Depois que peca, o arrependimento não serve mais. Mas o terceiro, ele foi traído, ele foi rejeitado pelos seus povo, rejeitado, traído pelo seu companheiro, foi negado também. Depois da traição, levaram ele para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Mateus 26, 50. Pedro andava de longe, chegou meio escondido no pátio, estava ali aquecendo o fogo, e ele chegou, passa uma criada do sacerdote e diz: você é um deles. Ele diz: eu não sei nem o que você está falando aí, eu não entendo esse negócio. Passou aquela meia outra e diz: você realmente é um dele. Ele diz: rapaz, eu não conheço esse homem. Pela terceira vez, os historiadores dizem que é um irmão de Malco. Eu não sei, eu não posso falar em certeza. Passa e diz: você é um dele. Ele diz: não é, a sua fala denuncia, a sua roupa denuncia, o seu jeito denuncia. Irmãos, tem muito crente que nega Jesus, ainda tem um brilho do Espírito Santo. Alguém diz que é crente, aí na faculdade, porque os companheiros é rodeado. Ele diz: não. No serviço, porque o seu patrão é bem, diz: não. Chega uma jovem, chega um homem lindo e pergunta se você é crente, e diz: não. Mas você parece. Apesar que tem muita gente que não fala mais como Cristo, tem muita gente que não veste mais como Cristo. A primeira vez que os cristãos foi chamado de cristão porque parecia Cristo. Se fosse o dia de hoje, daria diferença de trabalho de falar alguém de cristão, seguidores de Cristo. Mas o que acontece? Pedro nega. A Bíblia diz isso. Mas como ele estava na casa de Caifás, Pedro e Jesus, parece que eu me vejo Pedro olhando e vendo Jesus, Jesus olhando e vendo Pedro traindo ele. Porque o galo canta e a angústia toma conta do peito. A dor parece que sobe no peito de Jesus antes que ele saísse. Ele pega e diz assim: Senhor, quando eles levantam a Santa Ceia para o Monte das Oliveiras, parece que eu vi Pedro andando atrás e bate no ombro de Jesus e Jesus: todos podem te negar, mas eu não. Jesus então olha e fala: Pedro, você vai me negar, Pedro? Não, não nego. Se o Senhor morrer na cruz, eu morro junto. Diz Pedro: antes de o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Quando isso acontece, cai em si o que Jesus disse. Mas pastor, ninguém nega mais no tempo de hoje. É um tempo que muita gente está negando Jesus por coisas pequenas. Se fosse ainda por causa de Pedro, ainda eu dava um ênfase, um ponto, uma vírgula. Porque Jesus estava sendo bofeteado, batido, estava para ser crucificado. Se Pedro se rebelasse naquele momento, Pedro também poderia ser morto. Mas tem muita gente que não está correndo risco de vida, não está correndo risco de nada, está negando Jesus por coisinhas, irmão. Qualquer coisinha nega Jesus. Não tem coragem de dizer: eu sou um cristão, sou servo de Deus.
céu. O único jeito de falar, não pode ter falar a verdade, mas não nega Jesus, porque Ele está olhando. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o mal e contemplando o bom. Eu quero lhe dizer um negócio. Jesus escreve em Mateus dizendo assim: aquele que falar, testemunhar de mim na terra, vou testemunhar dele diante do Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens aqui na terra, eu também negarei o nome dele diante do Pai que está no céu. Se o seu nome não quer ser negado diante do trono de Deus, não nega o nome de Deus aqui na terra, para que seu nome seja testificado no céu. Ah, pastor, não é fácil. Mas o céu não é para. Se fosse fácil, todo mundo entrava lá dentro. Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é apertada. Perguntaram para ele se era muito. Ele falou assim: por ficar entrar pela porta estreita, não é muito mesmo, é pouco. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas eu quero dizer, eu não quero estar indo chamado, eu quero estar indo escolhido para entrar nas mansões celestiais. Chamados todos são. Eu quero falar o último: desamparado, rejeitado, traído, negado, desamparado. Eu estou falando como homem. Jesus, não sei por ser como homem. Porque, irmãos, tem muita gente que larga da igreja porque alguém falou dele. Tem alguém que não volta mais da igreja. Tem alguém que abandona Jesus porque alguém criticou ele. Mas Jesus venceu tudo isso por sua causa, para que hoje você tivesse vida. Isaías 53 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que estava sobre nós ele levou nos seus ombros, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O 4, ele foi negado. Mateus 27:43. Foi desamparado. Jesus estava na cruz, vendo tudo aquilo ali, os seus companheiros deixando, na hora da mais tristeza. Porque, irmão, você pode passar essa luta mais triste da vida, a dor mais triste que você está sentindo. Mas quando você tem amigo, você tem companheiro dizendo: rapaz, você vai vencer, você ganha o dia. A hora mais triste de Jó não foi ele perder os filhos. A hora mais triste de Jó não foi ele perder o gado. A hora mais triste de Jó é quando chegam os profetas Bildade, Zofaz, e fala assim: eu nunca vi um justo desamparado, e a sua descendência mendigar o pão. E ele era homem justo, íntegro, reto e fiel, levantou contra a vida dele. Esta é a hora mais difícil da vida do Jó, porque os seus companheiros levantaram o mal na hora da luta. Se Jesus tivesse sido crucificado, os discípulos do lado aguentam firme, é por mim. Se ele, quando ele apanhasse, o discípulo apanhasse, aguenta firme, você está ganhando a minha alma. Ele na cruz, o discípulo: Jesus vence por minha causa. Ele teria uma outra força, ele teria um outro ânimo para vencer as dificuldades, mas quando ele olhava, não via ninguém. No final da sua crucificação, ele chega: João, a sua mãe. Mas o que acontece? Dois ladrões estavam do lado da cruz. Ele já dá perdão para ele, e está naquela alegria. Toda hora que olhava para o céu, ele via Deus olhando para ele. Porque todo momento, irmãos, eu tenho certeza que não foi tão difícil. Porque quando ele olhava para a terra, os seus companheiros tinham feito aquilo com ele. Mas quando ele olhava para cima, Deus estava olhando. Estevão, quando os homens estavam apedrejando ele, ele diz: eu vi os céus abertos e o Senhor à direita de Deus. Ele olha para cima, ele tem um ânimo para vencer as pedradas terrenas. Tenho certeza. No momento que eles estavam no Getsemane orando, chorando gota de sangue, chega um anjo e o conforta. Eu não sei que palavra que o anjo falou, mas confortou ele. Mas nesse momento da crucificação, um passava e dizia: desce aí em cima, o Senhor é rei, salva a ti mesmo e salva também a nós. Outro passava e cuspia.
Outro passava e criticava. E ele olha para cima e vê Deus virar as costas. E ele grita um grito dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. A Bíblia já traduz dizendo, quando alguém gritou dizendo: chamando Elias. Olha, a Bíblia traduz dizendo assim, Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste agora na hora da angústia? Eu paro para me perguntar, não era vontade de Deus Jesus morrer porque Deus virava a costa para ele naquele momento? Porque Deus não aceitaria o que a humanidade estava fazendo. Deus somente virou a costa para Jesus. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha errado, pastor Noé, mas ele não aguentava ver o que a humanidade estava fazendo com Jesus. Jesus dando os últimos suspiros, as últimas gotas de sangue, e a humanidade o blasfemando e dizendo: desça aí em cima. Nos dias em que nós estamos vivendo, Deus está para virar as costas. Já não suporta mais o que a humanidade está fazendo com o meu Cristo. Por isso que volta e meia ele manda um tsunami e mata um bocado, manda um terremoto e mata o outro. O Brasil nunca tinha visto catástrofe, enquanto não tinha aparecido tanta pornografia, tanta bandalheira, mas começa a aparecer, Deus começa a mandar alguma coisa para o homem saber que Jesus ainda está vivo, está à direita dele, e ele não aceita isso. Deus, no momento, Jesus deu uma dor no peito, achando que Deus tinha deixado ele. A Bíblia diz que Deus pode amanhã esquecer do filho, mas Deus não esquece seus filhos, não. Deus não tinha desamparado ele. Deus não aceitava o que a humanidade estava fazendo. Vai a mão da Arábia, vai a Gasti, oh, Ramaski, vai a mão. De Jesus Cristo no povo em que estamos vivendo, Jesus decepcionaria mais ainda. Deus viraria a costa mais cedo. Se ouvir a igreja ficar em pé, eu não vou mais adiante. O tempo nos manda parar. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta que Pôncio Pilato fez para a humanidade naquele dia. Pôncio Pilato coloca Jesus e um homem por nome Barrabás. E ele faz uma simples pergunta e diz: eu quero que vocês escolhem aí. Tem dois homens. Vocês vão escolher Jesus ou Barrabás? Vê entre vós quem vocês vão escolher: Jesus o Cristo ou Barrabás? Eu quero fazer a pergunta para você: o que você escolheria nesta noite? Eu quero mostrar a diferença para você entre Jesus e Barrabás. Sabe por que escolheram Barrabás? Porque Jesus ensinava a perdoar. Jesus ensinava a ser humilde. Jesus ensinava os seus mandamentos. Barrabás era rebelionista. Era aquele aglomerador do povo que aceitava que o povo fazia maldade. Tem muita gente que gostava de Barrabás por causa disso. Estava matando Jesus, no próprio Pôncio Pilato disse por causa de inveja que estava sendo crucificado.